texto aqui para vocês, vamos ler o texto algumas vezes. Esses estudos que nós vamos fazer é tanto para ensinar a gente a aprender a palavra de Deus, mas também vai ensinar vocês a estudar a Bíblia, a meditar na palavra e aprender quando vocês estiverem em casa lendo a Bíblia de vocês, tá? Nós vimos, né, nessas últimos estudos nossos, falando da condição pecaminosa, da carne. Aí o segundo falamos da mentalidade da carne. E hoje nós vamos falar da origem do pecado. Como que o pecado brota, como ele trabalha em nós, desde as ações, as motivações do pecado. E aí fala assim, mas pastor, que gana é essa de ficar falando de pecado? O senhor só fala de pecado, a gente só veio para essa igreja e parece que eu descobri que eu sou mais pecaminosa do que eu era. Mas não é um ataque, não é. Deus nos ama, irmãos. Aprender sobre pecado, vocês vão ver nesse texto aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O preto eu vou pegar azul. Olha só. Ó, vocês já se despiram. Aqui está Colossenses 3, 5 a 10, tá? Vamos ler tudo. Vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem. Do novo aqui é o novo homem. Aí olha só, o novo homem é aquele que está em Cristo Jesus, o crente, o cristão. O novo homem, o qual está sendo renovado. Não é completo, é um processo. Ele está sendo renovado, o novo homem. E ele está sendo renovado em conhecimento. Então, conhecimento de pecado. Não só de pecado, mas conhecimento. Mas quando conhecemos de pecado, nós abandonamos. Então, ter conhecimento de pecado é saber aquilo que atrapalha, aquilo ao qual eu preciso me despir. Então não é uma gana, não é um desejo, não é uma sina de ficar falando de pecado. Mas eu sei que o velho homem só vai se despir de pecados quando ele entender aquilo que é pecado. Claro que o processo é doloroso, porque quando você entende que algo é pecado e você está praticando ele, você vai se sentir culpado. Você vai se sentir mal. Mas é um sentimento de mal, né, que Paulo fala, de um entristecimento que vai gerar alegria, que vai gerar prazer quando nós deixamos e nos arrependemos. Então, esse é o processo. Então, esse texto aqui, Paulo já falou da união que temos com Cristo aos Colossenses, falou da parte teórica, ele está indo aqui para a parte prática. Viver a vida cristã. Então, ele fala aí, ó. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Ele está sendo renovado em conhecimento, mas ele está sendo renovado à imagem do seu Criador. Então, o estar sendo aqui é um processo de se tornar a imagem do seu Criador. E como que se torna a imagem do seu Criador? É através do conhecimento. Não é oração, não é jejum, irmãos. A oração e o jejum ajudam em outra coisa, mas a renovação da mente, a transformação de caráter, é através do conhecimento. Não é da teologia,
é através do conhecimento de Deus, através da palavra. Então, Paulo sabia que eles estavam sendo renovados. Agora, vamos lá. Vamos ler o texto aqui umas 5, 6 vezes e vamos interpretando ele. Antes da gente ir para o processo do pecado ali. Por que vamos fazer isso? Para que vocês aprendam a que não se aprende, não é renovado em conhecimento, se a gente não lê a Bíblia com atenção. Ler a Bíblia é fácil, mas a gente não interpreta a Bíblia, a gente não entende o que a gente está lendo. Por quê? Porque a gente lê corrido. Se vocês querem realmente absorver um texto, aprender e deixar que o texto trabalhe em vocês, vocês aprendam em conhecimento, vocês têm que gastar um tempo de leitura e observação do texto. E fazer perguntas para o texto. Não se faz perguntas para o texto lendo corrido. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos observar, vamos ler e vamos fazer perguntas para o texto. Vamos lá. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele fala aqui o que é que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, essas coisas aqui, ele está se referindo, são coisas que pertencem à natureza terrena. Aí ele fala, é por causa dessas coisas. Quais coisas? Exato. É essas as perguntas que a gente tem que fazer. Quais coisas? Essas daqui, ó, a imoralidade, a impureza, a paixão. E na verdade aqui ele cita, isso aqui é uma lista completa das coisas? Sim ou não? Ou tem mais coisa que ele não colocou aqui? Por isso aqui, então, é a palavra tudo. Que tem coisa que não está aqui. Então, ele fala, olha, façam morrer tudo, não é só as que eu coloquei. Tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele cita algumas. Então, façam morrer tudo, porque é por causa dessas coisas, ou seja, o que está aqui que ele citou e que está dentro do tudo. É por causa dessas coisas que acontece o quê? Vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha só, a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E ele fala assim, ó, é por causa dessas coisas. Então, quem vive nessas coisas, vive na desobediência. Vamos fazer na conexão com o texto. Aí ele fala assim, olha, essas coisas, as quais as pessoas que vivem na desobediência, ele fala assim, olha, as quais praticaram. Quem praticaram? Hã? Ó, assim, façam morrer. Quem é? Quem são esses que Paulo está falando? Aqui, então, são os colossenses. Então, ele está dizendo aqui, ó, vivem na desobediência, as quais praticaram. Quem que praticava? Os colossenses. Então, os colossenses praticaram quando? Ó, não é agora, tá? No passado. Agora, quando eles praticaram no passado, Paulo fala assim, olha, quando costumavam viver nelas. É interessante que Paulo está dizendo que aqui eles praticavam e aqui eles viviam nelas. Não é escorregão, não é deslize, é viver, é andar nessas práticas. São práticas contínuas. Algumas pessoas falam assim, são pecados de estimação.
práticas constantes nas mesmas falhas. Então, Paulo estava dizendo aos Colossenses, vocês no passado praticaram e viviam nessas coisas, mas agora abandonem. Abandonar significa que ainda há traços, não é? Não significa que eles não têm mais nada para fazer. Paulo poderia falar, agora não pratiquem mais. Não é isso que ele poderia falar? Olha, vocês no passado praticavam, no passado andavam nela, mas agora vocês estão, limpinhos. Chuchu beleza. Só não fazer mais. Não. Falou, no passado vocês praticavam e viviam nisso. Agora abandonem. Deixem essas práticas. Ou seja, ainda há resquícios dessas coisas no meio deles. E Paulo quer que eles abandonem, não pratiquem mais. Paulo quer que eles estejam sendo renovados. Estar sendo renovado é contínuo. Então, é um abandono contínuo. Então, abandonem todas essas coisas. Aí ele faz mais uma lista que ele não fez aqui. Provavelmente, essa lista que ele coloca aqui, são lista de coisas que alguém falou para ele que estava acontecendo na igreja. Para vocês não ter dúvida que coisas são essas, eu vou falar e você vai lembrar na hora o que é. E aí ele fala, olha, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Aqui ele está indo para o lado da imoralidade sexual, que ele começa. E aí é onde a gente vai estudando, vai de um em um. E aqui ele está falando no geral, mas a gente vai falar também das duas. Então, linguagem indecente no falar. Aí ele fala, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Então, se você se despiu do velho homem, não minta, não pratique essas coisas. Por quê? Se despiram do velho homem com suas práticas. Qual que é a prática do velho homem? A mentira, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, a idolatria e tudo que pertence ao velho homem. Tudo o que traz a ira de Deus. Isso são as práticas do velho homem. E se revestiram, né? Ele está dizendo ali, vocês se despiram e se revestiram. Traz uma ideia de tirar uma roupa e colocar outra. É assim que Paulo usa a linguagem espiritual. Você tirou a roupa do velho homem e você vestiu a roupa do novo homem. Então, abandone as práticas daquela roupa que você tirou. Vamos tirar um exemplo, né? Vamos pegar uma roupa. Não estou dizendo que é errado, que nem é pecado, tá? Vamos pegar uma roupa de ginástica, por exemplo. Então, quem usa uma roupa de ginástica, usa a roupa de ginástica para fazer o quê? Ginástica, treinar. A partir do momento que você tirou a roupa de ginástica e colocou uma outra roupa, uma calça jeans, por exemplo, você não está mais com uma roupa apropriada para ginástica. E se você pega uma calça jeans, uma roupa de sair e vai fazer ginástica? Não é uma roupa apropriada. Então, a ideia que Paulo está dizendo é que existe uma roupa e existem práticas apropriadas para aquela roupa. E aí a mesma coisa, o velho homem, quando estávamos no mundo, nós tínhamos a roupa do velho homem. Quando nascemos de novo e estamos em Cristo, tiramos a roupa do velho homem, nos batizamos, congregamos em uma igreja local, ceiamos com os irmãos e vamos dizer assim, dizemos agora que somos cristãos.
Então, exteriormente, dizemos para todo mundo que essa roupa agora não é mais a roupa antiga, é uma nova roupa. Então, tá bom, então não vá fazer ginástica mais. Se você tirou a roupa de ginástica, não faça ginástica. Se você tirou a roupa do velho homem, não pratique aquilo que o velho homem praticava. Então, não adianta trocar de roupa, mas não mudar as práticas. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui. Então, se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Aí esse novo, o qual está sendo renovado. Paulo entende que a santificação ela é um processo. A transformação não é da noite para o dia. Uma pessoa, às vezes, não abandona vícios, não abandona práticas, não abandona, tá com a nova roupa, mas dá uma vontade de fazer uma ginástica. Quando você vê, você tá alongando. Por que ele está dizendo? Que, olha, é um processo. É um processo. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo, ele está sendo renovado. Ele não mudou completamente. E esse novo homem, ele está sendo renovado em conhecimento. Ou seja, onde tem palavra, onde tem ensino, onde se aprende as escrituras, se muda. Agora, onde não tem palavra, onde não tem conhecimento de Deus, o novo homem não vai ser renovado. E aí vira aquela transformação, a fórceps. A gente fala assim, não, pastor, mas eu sei que existem práticas e vícios que não abandona da noite para o dia, mas eu conheci uma pessoa, ela entregou a vida a Cristo, ela parou de fumar no mesmo dia. Ela parou de usar droga no mesmo dia. Conheço uma outra pessoa que parou o vício no outro dia. Quem que não conheceu gente assim já? Ou já ouviu o testemunho assim? Sim ou não? Agora, quantos vocês conheceram que foi um processo? A maioria é um processo ou a maioria é um milagre e a pessoa para na hora? Então, o milagre de parar na hora, ele não é o padrão. Sim ou não? É uma exceção. Então, existe exceção e existe o padrão. Não podemos fazer da exceção um padrão. O padrão é o processo. Agora, Deus, em sua infinita misericórdia, na sua soberania, Ele age com o Espírito Santo, intervém e pode produzir curas, transformações, abandono de vícios, assim. E a pessoa tem uma exceção. Agora, quem já viu pessoas, ela deixou um vício da bebida, vício do cigarro, vício da droga, mas tem uma ira lascada. Tem outros problemas, que na hora que deixou o vício, uma ansiedade, antes fumava, agora, na ansiedade, faz outra coisa, 3 garrafas de café no dia. Por quê? Porque a ansiedade, veio a cura do vício, mas a ansiedade continua. Então, não foi renovado. Vocês estão entendendo? Que o processo de santificação, ele é completo. Não é só no vício do cigarro, não é só no vício da bebida. É no temperamento, é na atitude, é nas ações, é no amor, é na prática. E essa transformação, ela é um tempo. Não é da noite para o dia.
Isso, exatamente isso. A questão, no que a Gabi colocou e aplicou, e vocês só precisam ter vamos dizer assim, esse remédio aqui é para cristão. Esse ser renovado é quem já revestiu a nova roupa, certo? Então, o renovado em conhecimento não vai acontecer com o não crente. Então, tipo assim, não é através do conhecimento que o não crente vai vestir a nova roupa. O não crente, ele sim, é através da pregação do evangelho. É sim um conhecimento, é sim uma informação, é falar da morte de Jesus, do plano de salvação, sim, mas não é igual aqui. Mas então, a partir do momento que se revestiu da nova roupa, agora é aprender a deixar as práticas da roupa antiga. E é, como a Gabi falou, lendo um livro, lendo a palavra, é tendo o conhecimento que vai nos trazer a nossa consciência, as nossas práticas. Esse é o ponto. E esse conhecimento, então, ele vai nos levar à imagem do seu Criador. Mas olha que interessante aqui. Aqui, vocês podem pensar assim, a imagem do seu Criador. Deus criou todas as coisas, sim ou não? Mas olha que interessante. Se vocês pensaram isso, que eu vou mostrar para vocês agora, vocês falam que sim. Se você fala assim, pastor, eu não pensei dessa forma, vocês falem também. Olha o que está dizendo aqui, ó. Vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo quê? Novo homem. Novo homem também, porque aqui está dizendo o seguinte, olha, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, e a natureza terrena é o velho. Então, o novo homem é uma natureza espiritual, natureza celestial, certo? Então, identificou aqui duas naturezas e dois homens, perfeito? Aí ele continua, revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu, o Criador do novo. Não é o Criador do velho e do novo. Deus é o Criador, sim, do velho e do novo. Deus criou todas as coisas. Mas aqui nesse texto, Paulo está dizendo o seguinte, o novo homem, ele é criação de Deus. O novo homem é fruto de uma mente divina. O novo homem é a ação de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, não é deixar as práticas que vai renovar esse novo homem. Porque esse novo homem, ele tem um Criador. Entenderam? Hã? Desculpa, eu não entendi. Fazer do zero? Isso. Só que a ideia que ele quer dizer aqui é que esse novo homem, ele é criação de Deus, não é criação do abandono das práticas do velho homem. Isso, e essas práticas, algumas nós já praticamos e outras nós não praticamos. Que nós temos que aprender a praticá-las. E aí sim ele vai sendo renovado, mas Deus é o Criador. Deus é aquele que vai fazendo com que esse novo homem se torne a imagem dele mesmo, a imagem de Jesus. Certo? Então, o que está dizendo aqui? Que não devemos nos gloriar de que, olha, como eu consegui deixar as práticas do velho homem. Mas é Deus que cria o novo homem em nós. Mas como que Ele cria? Através também das nossas práticas. É Ele, Paulo
olha a Bíblia de vocês em Filipenses. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se as meninas puderem me ajudar na tela, é um texto de Filipenses, ele vai dizer o seguinte: para a gente praticar a nossa salvação com temor e tremor, que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Deus trabalha em nós. Hã? 2:12. Filipenses 2:12? Isso. No finalzinho do 12 ele fala, olha, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus efetua em nós o querer. E Deus efetua em nós o realizar. E, por dessa forma, ele fala, então ponham em prática, ponham em ação. Então, quem que vai colocar em ação a nossa salvação? É nós ou é Deus? Nós. Mas quem efetua em nós o querer e o realizar? É Deus. Entendeu? Quer pegar o microfone, Dô? Não precisa. Na verdade, Silvia, mas na verdade não. Pense comigo. Hoje é o conhecimento da palavra, né? Sim. Aí, pense por um lado. Já tinha o Antigo Testamento na época de Jesus, que era a palavra também, mas Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Toda a palavra, ela culmina em Jesus. Então, quando Jesus andou, o homem andou na terra, era a palavra andando. Perfeito, nesse sentido. Só que, na colocação, ou talvez no entendimento que você tem, Silvia, de que só a presença de Jesus, só o tete a tete ali de Jesus, equivale a hoje, na verdade não. Porque, pense comigo, teve quantas pessoas que Jesus comeu com elas, olhou para elas e crucificaram ele? Quantas pessoas tiveram proximidade, que tocaram, quem sabe, em Jesus, tocaram em Deus, comeram com Deus e rejeitaram Deus? Teve um que beijou Deus e traiu ele. Então, o que significa? Que essa transformação do novo homem pela palavra é um trabalhar sobrenatural de Deus. Tanto lá com Jesus, eles rejeitaram Jesus. Jesus falou, olha, por que vocês rejeitaram? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Ele falou assim, olha, o mundo me odeia. Por que o mundo me odeia? Porque eu demonstro, eu aponto para as falhas deles, para o erro deles, para o pecado deles. E aí Jesus está dizendo, e eles vão odiar vocês também. Porque vocês são meus discípulos. Se vocês forem luz, se vocês forem a minha imagem, se vocês forem renovados conforme a mim, eles vão te odiar como eles me odiaram.
mas vocês irão amá-los, vocês irão servi-los, vocês irão se entregar. Como eu entreguei, como um cordeiro ao matadouro, assim vocês vão entregar a vida de vocês para esse mundo. Sigam as minhas pisadas. Isso é ser um cristão. Então, esse novo homem, ele é Deus que faz. Perceberam? Lemos uma vez. Não vamos fazer aqui, mas na casa de vocês, isso que a gente fez uma vez, vocês deveriam fazer umas 5 vezes. No mínimo. 5 vezes, passando, lendo. Porque cada vez que fizer, vai ver coisa diferente. Entendeu? Aí, ele vai falar aqui, olha. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Olha só, para ser renovado, está sendo renovado em conhecimento. Então, é como que está indo em um sentido, ó. E aqui no processo está sendo renovado. Vocês estão entendendo? Esse está sendo renovado aqui, ele está sendo renovado em conhecimento. Cada processo da vida cristã aqui está aprendendo mais. E está sendo cada vez uma pessoa melhor. Esse processo de estar sendo renovado em conhecimento, por um lado você está aprendendo o conhecimento e sendo renovado, e por outro lado você está fazendo morrer. Por outro lado aqui é uma guerra, tá matando. Esse estar matando aqui, ó, façam morrer tudo, é a mesma linguagem que ele está dizendo aqui, ó. Despir. Se despiram, fazer morrer. O que ele está dizendo? Que conforme vocês vão aprendendo, tendo conhecimento, vocês vão praticando. E que práticas é? É prática de fazer morrer. É prática de se despir. É prática de abandonar. Então não é ameaçando, gente, que a gente faz com que as pessoas abandonem práticas. Não é dizendo, olha, a ira de Deus está sobre os que vivem nessas coisas. Pare com isso, senão você vai para o inferno. E olha aqui, não é até usar o texto aqui? Se eu fizer isso, não estou usando o texto? Estou mentindo se eu falar que a ira de Deus está sobre? A diferença é que Paulo está dizendo, não é esse o caminho do renovo, não é esse o caminho da transformação. Porque a pessoa pode só mudar a atitude dela, né, para meio que afastar a consciência dela, mas o coração dela vai continuar desejoso daquela coisa. Exato, a pessoa vai mudar somente a atitude, guardem bem isso. Exato, guardem bem o exterior, interior, a atitude, porque a gente vai entrar aqui, ó. Ó, só um spoiler para vocês, aqui está a atitude. E aqui está o interior. A gente vai ver a mudança desde a atitude até o interior. Mas a gente está indo passo a passo. Então, primeiro é entender isso. Paulo está dizendo que esse renovo é pelo conhecimento. Esse renovo não é pela ameaça. A pessoa vai mortificar pecado, abandonar pecado, se despir de práticas, quando ela vem aprendendo, tendo conhecimento. A consciência da pessoa precisa entender, a consciência da pessoa que precisa convencer ela a deixar aquilo. E a ameaça não funciona. Por que a gente vai no caminho da ameaça?
Porque o caminho da ameaça, ele tem resultado rápido. Você chega para o seu filho e fala o seguinte, ó, faz isso aí, senão eu vou te quebrar no cacete. O medo da criança faz o quê? Agora, por que você quer que ela faça aquilo? Você não quer, o fim de fazer aquilo não é ter uma casa limpa, não é viver no meio dos bichos, não é ter boa índole com os de fora, que é uma pessoa que cuida das casas, não é ser uma pessoa, vamos dizer, uma menina que sabe fazer as coisas. Tudo que você pede para o seu filho fazer tem um motivo. Então, é mais fácil ameaçar que vai dar um cacete se não fizer, do que ensinar a ter paixão pela motivação de fazer. É. Então, a ameaça, ela colhe resultado rápido. Então, o que a gente quer? A gente quer resultado. Mas a gente não está preocupado com o caminho para atingir o resultado. Isso chama pragmatismo. Se um dia vocês quiserem procurar no YouTube, ou no Google, pragmatismo é você estar preocupado com o resultado. O que importa é o resultado. Agora, como você vai conseguir, não importa. Então, olha, o que importa é que a louça está limpa, a casa está limpa. Agora, como eu consegui o resultado, não importa. É? Isso é pragmatismo. Com certeza é ruim. Porque não educa, não transforma. Hã? Sim. Quem aqui já participou de igreja que o pastor, qualquer coisa ameaça pôr de banco e põe de banco? Na frente do pastor, a igreja é santa, não é? E por trás do pastor? É o que eu estou tentando ensinar para vocês. Você ensina, o seu filho teme apanhar na sua frente. Mas no desejo do pecado, nas paixões, como ele... Um minutinho, Douglas. Como ele não é mudado de dentro para fora, quando você não estiver na frente, ele não vai segurar as paixões e os desejos, ele vai ceder. Douglas, pode falar. Não vou ceiar, pastor. Não vou... Sim. O processo de renovação pelo conhecimento, ele é mais longo. Ele é mais demorado. Exige mais paciência. Mas ele é o caminho. É ele que muda de dentro para fora. Agora eu vou mostrar para vocês o que é essa mudança, essa transformação de dentro para fora. Ó, Paulo está dizendo aqui, ó, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Eu vou apagar aqui que eu vou precisar fazer um outro desenho aqui. Eu gosto de fazer desenho feio para ensinar, irmãos. Que eu não sei fazer desenho bonito. Eu não sei fazer desenho bonito, tá? Mas o que importa é a ideia. São os desenhos, né? Ó, imaginem, né? Aqui tem uma pessoa.
Ó. Agora, essa pessoa, ela tem o interior, o coração dela. O Dodô é um homem de coração grande. Por que eu fiz essa bola aqui para falar do coração? Porque aqui dentro, imaginem como se fosse uma cebola. Coração de cebola. Essa cebola, ela tem várias camadas. Então tem o centro aqui, essa aqui é essa cebola, ó. E as camadas. Então imagine que cada um desse daqui é uma camada. Vamos colocar aqui, ó. Imoralidade sexual. Impureza. Paixão. Desejos maus. Ganância. E idolatria. Aí, esse aqui é o raio-x do coração do irmão, que é como uma cebola. Aí Paulo está dizendo, ó, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Então, aqui vem a imoralidade sexual, é uma atitude, é uma prática. Atitude, uma ação. Deixa eu pegar uma outra versão, que eu também quero olhar numa outra versão. Ó, essa versão aqui é a NVI, tá? Se vocês estão acompanhando aí. E eu vou pegar aqui no meu celular a King James. Não, quero deixar aqui. Se não for. Você está usando aí? Pode ficar, põe aqui no celular. Tá. Pega aqui, por favor. Melhor aqui no celular. Que aí eu fico com ele aqui e fico andando. Então, todo mundo abriu aí? Está acompanhando na sua Bíblia? Que a gente vai ver como que tá as palavras na de vocês. Colossenses 3. Ó, primeiro, imoralidade sexual, que é a primeira aqui, ação. Aí ele vai descendo. Paulo está usando aqui um exemplo, como eu falei para vocês, não há tudo. É só um exemplo. Aí ele usa, só que isso aqui é um exemplo que você pode colocar todas essas outras aqui depois, ó. Então o que está aqui você pode subir para cá, que vai servir igual. Aí eu vou tentar explicar para vocês o que Paulo está querendo dizer. Ele fala, olha, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual aqui, ele está falando de um pecado da área sexual. Na King James está a palavra fornicação. A de vocês está diferente de imoralidade sexual e fornicação? Prostituição. Então, ele está falando aqui de um pecado. Ele não está falando aqui de olhar uma mulher ou um homem e desejá-lo. Ele está falando de você se deitar com a pessoa, ter um intercurso sexual com a pessoa, ou todas as outras questões. É a prática, é a ação. Então, a palavra, a ideia aqui é que todas as ações sexuais, ao contrário à palavra de Deus, é pecado. Então, a única coisa que entra dentro da imoralidade sexual aqui e da fornicação é
todo tipo de ação para satisfação sexual fora do casamento de um homem e de uma mulher. No seu local de intimidade. Tá? Local de intimidade é 4 paredes, tá? Não é na rua. Vai saber. Hoje em dia, né, até de cristão, a gente tem que falar tudo. Então, tudo que é feito fora disso, cai aqui. Então, Paulo está usando o quê? Está usando o pecado sexual. Mas aqui pode usar depois outros pecados também, igual. É só o exemplo, tá? Paulo dá só o exemplo. Por que que Paulo dá o exemplo do pecado sexual? Porque a cultura dos gentios de Colossenses, de Colossos, era uma cultura... Eu dei a pregação aqui na quarta-feira. Eles tinham uma vassidão de oportunidades para fazer, vamos dizer assim, para satisfazer os desejos sexuais deles. E Paulo está dizendo, não é porque você tem um desejo, você pode, pela lei dos gentios, que não é pecado. O velho homem faz, mas vocês se despiram dele. Vocês se revestiram do novo, então não pratiquem mais as coisas que o outro praticava. Não vá em locais que o outro ia. Certo? Então aí ele começa falando, a imoralidade sexual é uma ação. Aí a outra palavra, pode falar. Sim, eles eram gregos. Colossos era na Grécia, na região da Grécia. Mas não só isso, por todo o Império Romano se espalhou a cultura grega. Então, muitos lugares que não eram gregos, não eram da Grécia, eles ficaram com a cultura grega. Então, mas Colossenses ainda mais, porque não só tinha a cultura grega, mas era ali parte da Grécia. Então, primeira, fornicação. A segunda é impureza. Impureza. Aqui a de vocês está como? Impureza também? Impureza? Depois vem a fornicação. Não, impureza e afeição desordenada. Afeição desordenada. Paixão sensual. Desejos maus e paixões. Aqui ele está descendo, ó. Aqui a atitude. Impureza, ela não pega só a atitude, mas ela pega também os pensamentos. A ideia é de na mente, um pensamento impuro. Então, antes de acontecer uma prática sexual, existe um pensamento sexual impuro. Vai chegar lá? Então, antes da imoralidade existe o pensamento. Ele está seguindo aqui uma sequência, como que uma corrente. Então, a impureza aqui são pensamentos. Agora, os pensamentos, e de onde... Vamos lá pegar do começo para vocês entenderem. Entenderem não, mas e seguirem depois. Da onde vêm as minhas práticas sexuais, as minhas ações? Vêm dos meus pensamentos. Então, não tem como alguém dizer que praticou uma ação sexual, mas eu nunca pensei em nada. Só fui ali e fiz. Não existe. Antes de praticar, a pessoa pensou. Agora, de onde vêm os pensamentos? Lembra que a gente falou que da onde vem o pecado, a gente ia ver? A gente pegou o pecado da prática sexual, agora estamos seguindo ele. Então, ele veio do pensamento da impureza. E da onde vem? Vem das paixões. Paixões sexuais. O que são essas paixões sexuais? São
vamos dizer assim, não, mas não é nem a cobiça, são um desejo de satisfação. São os desejos internos. No inglês é a palavra lust, a luxúria, né? É a luxúria. Então, a luxúria produz pensamentos e os pensamentos produz a ação. Agora, o que produz a luxúria? Da onde vem a luxúria em nós? A luxúria vem dos desejos maus. Ó, vamos lá para Tiago, para vocês. Eu já li esse texto aqui na quarta-feira, mas ele é a mesma. Tiago. Um. 13, na verdade. Começa no 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí ele fala, olha, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ele fala, então, o mau desejo, ele seduz, ele arrasta, e ele faz o quê? Sendo concebido, tendo concebido, dá à luz o pecado. Concepção é a palavra aqui para gravidez, não é? Ter concebido é a ideia de gerar, mas é como que um óvulo sem um embrião não há concepção. É necessário, né, o embrião e o óvulo para então a fecundação. Então, quando há fecundação, há uma concepção. Então ele está querendo dizer que o mau desejo, ele fecunda e aí então há uma concepção de pecado. Então irmãos, na média, né? Quantas semanas depois uma mulher vai descobrir que está grávida? 4 semanas depois, quanto tempo depois que fecundado, né? Vai descobrir que está grávida. Não tem como, vamos dizer assim, no outro dia que houve a relação do homem e mulher, falar, não, acho que eu já estou grávida. Dá para saber? Não dá. O que é a ideia aqui? Que é um processo de fecundação que a gente não percebe que está acontecendo dentro de nós. A ideia é que o pecado está fecundando dentro de nós, produzindo a morte dentro de nós, e só a partir da quarta semana que a gente vai ver. Por que a mulher descobre depois da quarta semana? O que acontece? Sintomas, não é? Náuseas, e outras, e aí vai, compra o teste e descobre. É a mesma coisa, está fecundando dentro de você o pecado, os desejos maus. Aí, quando começam os sintomas do pecado, é que a gente vai ver. É da mesma forma, e é o mau desejo, os desejos maus, que ele seduz e arrasta. O que é esse desejo mau? É a nossa natureza. Não são sentimentos, é a nossa própria natureza terrena. É essa natureza terrena aqui, ó. Ela tem os desejos maus. Então, a nossa natureza terrena, ela tem paixões. Aí essas paixões da nossa natureza terrena nos levam a pensamentos. E esses pensamentos nos levam à prática. Agora, aonde está a força da natureza terrena? Da onde está a força que leva ela a desejar as coisas más?
está na ganância. A ganância é a palavra que a Gabi falou, cobiça. Então, a cobiça ela é quase que como a mãe de todos os pecados. Todos os pecados passam pela cobiça. Não tem um pecado que não passa pela cobiça. Roubou, matou, prostituiu, adulterou, mentiu, não importa qual foi na ponta, não importa qual foi a atitude, todos vieram da cobiça. A cobiça, ela é o 10º mandamento das tábuas dos mandamentos. E a ideia, o que é a cobiça? É você querer aquilo que não é teu. E não é só aquilo que não é teu. É você querer aquilo que não só não é teu, mas aquilo que você não tem. Não está na tua posse. Está longe do teu alcance. Então, juntamente com a cobiça, está o quê? Está a falta de satisfação, de plenitude, contentamento. Então, aonde não há contentamento, há cobiça. E aonde há cobiça, há madeira para os desejos maus. Há combustível para os desejos maus. E havendo combustível para os desejos maus, aí há combustível para as paixões, para os pensamentos e para as ações. Então, pessoas que não controlam a sua cobiça, que não controlam as suas paixões, seus desejos de ter algo que não tem, é aonde nasce o pecado. E agora fala o seguinte, olha, a cobiça, a ganância que é, Paulo está dizendo, quem tem cobiça, quem vive na cobiça é um idólatra. Mas por quê? Por que que a cobiça é idolatria? Um ídolo. O que é o ídolo? Qual que é o ídolo da ganância? Quem que a ganância idolatra? Quem que a ganância adora? Hã? Ter, que mais? Inveja. Por exemplo, temos Deus, adoramos a Deus. Há pessoas que têm deuses, imagens, adoram aquela imagem. Agora está dizendo aqui que a cobiça, ela tem um Deus. A cobiça tem um Senhor. E ela serve a esse Senhor. Quem é o Senhor da cobiça? Quem a cobiça quer agradar? Quem, Beth? Nós mesmos. A cobiça serve aos nossos desejos. Então, todo o pecado é só uma prática de agradar a quem? Idolatrar a nós mesmos. Adorar a nós mesmos. Vocês pegam, por exemplo, Satanás. Que antes do pecado entrar no mundo, ele entrou no céu. Não é? Antes de entrar na terra, ele entrou no céu. E a palavra de Satanás, ele teve cobiça? Então, o primeiro que pecou, teve cobiça. Ele cobiçou simplesmente o trono de Deus. O que Deus tinha, quem Deus era. Então, a cobiça dele, é porque ele queria para ele algo que ele não tinha. E algo que estava fora do alcance dele, algo que Deus não deu para ele. Então é muito perigoso as coisas que nós não temos, que estão longe do nosso alcance, que Deus não nos deu e nós querermos elas. Ambição é pecado, então? É pecado querer as coisas?
Não, pode, gente, fiquem em paz, podem falar, vocês estão aprendendo. Pensem comigo. Existem ambições pecaminosas, existem ambições não pecaminosas que podem se tornar pecaminosas e são perigosas, e existem ambições santas. Uma ambição pecaminosa. O que é uma ambição pecaminosa? É cobiçar o que é do outro. Isso é pecaminoso. A mulher do outro, o carro do outro, a casa do outro, o emprego do outro. Não é cobiçar só um igual, é cobiçar o que o outro tem. Tipo assim, eu não quero uma casa como a do meu irmão, não, eu quero a casa dele. Eu vou dar um jeito de multarem ele, eu vou dar um jeito dele perder o terreno dele e eu vou comprar. Eu quero o que ele tem. É uma ideia de cobiça, ambição, é querer aquilo que não é seu, aquilo que Deus não te deu. Isso é pecado. Agora, existem cobiças que não são pecado. São cobiças que, não cobiça, existem ambições, né? Você, eu quero trocar de carro. É errado trocar de carro? Eu quero comprar uma casa. É errado comprar uma casa? Não. Agora, é uma ambição santa? Sim. Não. Não é santa. Sabe por que não é santa, Lulu? Porque quando Jesus voltar, você vai levar para o céu? É uma ambição terrena. Então, tudo aquilo que nós não vamos levar para o céu, quando Jesus voltar, são ambições terrenas. Só é a ambição santa aquilo que a gente vai levar depois que a gente morrer. Pastor, não vai levar nada. Não vai levar, não vai levar nada, mas a gente já deixou muita coisa lá de galardão. E são aí que estão as ambições santas. Paulo tinha uma ambição santa, ele falou assim, olha, eu quero ir até Roma, e de Roma eu quero ir até a Espanha, levando o evangelho. É uma ambição, não é? Eu quero ir aonde outros não foram. É uma ambição. Falar para aqueles que não ouviram. É uma ambição. Então, essa ambição é uma ambição santa. Então, falamos ambições pecaminosas, falamos de ambições santas, e as ambições do meio, que são aquelas de materiais, coisas terrenas, elas não são pecaminosas, mas podem se tornar. Porque a partir do momento que nós abrimos mão de fazer das ambições santas as ambições terrenas, se torna um pecado. Exato. Porque, às vezes, para conseguir a ambição terrena, a gente se omite da ambição santa. Eu vou ter que precisar deixar o reino, deixar algumas horas das coisas do reino, deixar algumas horas desse serviço a Deus da ambição santa, para alcançar aquilo que minha ambição terrena está. E se Deus mandou, e se Deus ordenou que você fizesse essa, e você não faz essa para fazer essa, é pecado. Agora, parece duro, mas a palavra ensina que pela fé, se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, as ambições terrenas vão ser acrescentadas. No tempo de Deus, na hora de Deus, e na quantidade que Deus quer. Às vezes o sonho da casa que você tem, Deus fala assim, meu filho, você não sabe nada. Daqui uns 30 anos eu estou para lançar aí na terra um novo empreendimento, Deus está falando. Com uma tecnologia que você não conhece, é essa casa que eu tenho para você. Exato. Exato. E na Bíblia fala isso. Né? Hebreus fala que
Os patriarcas, eles morreram e não viram o cumprimento da promessa, mas porque eles esperavam uma Jerusalém celestial. Então andaram. Já pensou? Irmãos, a gente fala, né, de ter um carro, ter uma casa e ter ambição terrena. Não é errado? Não é errado. E Jacó? Abraão? Se falasse assim para você, ó, você prefere, Deus fala assim hoje para você, você quer ter um carro, uma casa no teu nome, ou quer ter a riqueza de Abraão? O que você ia querer? Aí só que aí fala o seguinte, Abraão ele era nômade. Abraão vivia na terra dos outros. Abraão não tinha nada no nome dele. Vocês estão vendo? Às vezes a gente se prende a uma casa, um carro, mas está no meu nome. Está no meu nome, eu assinei. Está ali. E Deus fala, amém, você quer? Eu te dou. Mas, às vezes, Abraão viveu tendo muito, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Que interessante, não é? Ele viveu e teve riquezas e mais riquezas nessa terra, mas ao mesmo tempo, ele foi lá e não tinha um lugar para enterrar a esposa. Aí ele chegou lá para comprar, ó, me vende esse terreno de Macpela, porque ele não tinha terra lá. Venderam para ele, que na verdade queriam dar para ele. Falou que você é um príncipe no nosso meio, que você escolher é teu. Se, né? Não vou citar nomes, mas se Abraão fosse muito dos apóstolos que estão na televisão no nosso dia, o que você quiser, o terreno que você quiser para a sua igreja é seu. A fazenda que você quiser é sua. Abraão falou assim, eu não quero nada, que o meu dinheiro que eu não compre com o meu esforço. E ele comprou só o terreno para enterrar a mulher. Ele não comprou o terreno para plantar, nada. A gente pensava, Abraão não tinha dinheiro. Gente, Abraão foi lá e pesou o saco em moeda. Abraão tinha dinheiro. Era um homem muito conhecido, ele era conhecido como um príncipe. Você é um príncipe que não tem nada no seu nome, no nosso meio. Você é um príncipe sem principado. Então, o que será que nós queremos? Ser príncipes ou ter um principado? Esse é o ponto. Por quê? Porque nós vamos agir para satisfazer aquilo que nós queremos, que a nossa cobiça quer. Então, é aí que o pecado vai desenvolvendo dentro de nós. Então, a pessoa cobiça. Agora, vamos lá. Vamos aplicar, a gente estava falando de ameaçar, né? Ameaçar alguém para obedecer, para que tenha aquilo que você quer. E a gente falou que o caminho não é a ameaça da ira, mas o caminho é o ensino em conhecimento para ser transformado. Ou seja, aqui ó, no irmão do coração de cebola, se a gente ameaçar ele, ele não vai praticar imoralidade sexual, mas ele vai deixar de cobiçar? Ele vai deixar de pensar? Você resolveu o problema da ação. Ele não vai cometer uma ação na tua frente. Por que eu digo que ele vai cometer pelas suas costas? Porque ele está pensando. Porque ele está tendo desejos. Ele está cobiçando. Então, se você quer que as pessoas mudem, muda o coração delas. Ensine elas a não adorar elas mesmas. Para que elas, deixando de adorar elas mesmas, elas passem a adorar a Deus. E elas se transformem. Então, vamos dar um exemplo. Vou dar o exemplo do pecado, daquele que obriga e daquele que é obrigado. Aquele que obriga a mudança e aquele que é obrigado a mudar. Vamos pegar primeiro aquele que é obrigado a mudar. Vamos dar um exemplo de uma igreja.
Vamos usar um exemplo aqui, uma coisa que a igreja faça que o pastor não quer que faça. Vamos pegar um exemplo. Vamos dar um exemplo bobo. A igreja, o pastor não quer que a igreja fique andando na hora da palavra. Não, eu nunca falei da palavra. Já falei? Ó, da oração eu tenho certeza que eu já falei. Agora da palavra eu não lembro de eu ter falado. O que eu lembro da palavra, mas é como dizia minha avó, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Mas o que eu lembro da palavra é que eu já fiquei 5 minutos em silêncio esperando todo mundo ficar quieto, para daí começar a palavra. Isso eu lembro que eu fiz. Mas falar eu não lembro. Mas vamos dar um exemplo da palavra. Por que eu estou usando esse exemplo? Que eu acho que aqui a gente é de boa, irmãos. Já fui em lugares muito, muito, muito piores. Então, vou dar o exemplo de o pastor não gosta que ande na hora da palavra. Andou na hora da palavra é banco. O pastor vai chamar, se não falar no ao vivo de púlpito, vai chamar e, ó, você está de banco porque você andou na palavra. Aí, a pessoa que levou uma dessa do pastor, vai andar de novo na hora da palavra? Ao menos não deveria, né? Na verdade, é como a Silvia falou, são costumes. Claro que existem coisas por trás desses costumes que, por exemplo, se há baderna na igreja, não tem como. A igreja não vai aprender. Como que a igreja vai ser renovada em conhecimento se na hora que ela está aprendendo para ter conhecimento, tem gente andando, fazendo barulho, ela não consegue ter atenção? Não vai ser renovada em conhecimento nunca. Oração é a mesma coisa, está orando, aí fica falando, o outro cutucando. Como que a igreja vai prestar atenção? Irmãos, porque o problema não são as pessoas. Por exemplo, está aqui, às vezes é a Lauren, às vezes é o Benjamin, as crianças estão andando. As crianças não têm problema, irmãos. A questão é por que passa uma criança, a gente tem que... Irmãos, continua o teu foco, deixa a criança. Porque a criança tem pessoas responsáveis para olhar elas. E quem é responsável está olhando. Quem é responsável, sim, está com um olho no gato, outro no peixe. Um olho no pastor, outro na criança. Mas às vezes é filho do irmão, o outro para. Isso falando de criança. Agora vamos falar de instrumento. É a mesma coisa. Às vezes está um fazendo uma coisa lá, as pessoas passam e vai olhar o passarinho na igreja. Não vai aprender. Tem que ter foco. Então, o que a gente pode evitar, a gente evita. Em que sentido evitar? Que é o que está falando, na hora da palavra, andar. De forma alguma, está falando do Benjamin, tá, irmã Silvia? E até a Sara da Laura, porque as crianças, 1 ano, 2 anos, não tem como, irmãos. Somos nós que temos que ter o nosso foco. Somos nós. Então, mas eu vou usar essa aplicação, mas eu vou longe. Vamos dizer que não é o pastor que põe de banco. Vamos dizer que é a mãe. Se você andou na igreja, você vai chegar em casa e sua mãe vai te dar um cacete. Que você fez ela passar vergonha na igreja de andar na frente na hora da pregação. Aí andou na frente, chegou em casa, a mãe deu um cacete. Vai andar de novo na hora da pregação? Sabe que a mãe vai dar um cacete em casa. Mas a mãe resolveu o problema da atitude. Mas por que a pessoa anda na hora da pregação?
Qual comichão e coçadinha que ela tem? É sede que dá na hora? É vontade de falar com alguém? Então, resolveu, mas não resolveu o pensamento da pessoa. Qual que é o pensamento da pessoa? Que tem o momento da pregação? Não é importante. Então, não resolveu que ela tem que entender que aquilo é importante. Então, não vai mudar. Então, qual que é o trabalho? O trabalho é ensinar a importância, ensinar a importância de não andar, a reverência, em aprender, em ser transformado, em ser gerado uma nova criatura. Essa é a importância. Então, quando a pessoa aprende, aí ela vai deixar de andar, não por medo de apanhar, mas ela vai deixar de andar porque ela sabe a importância de permanecer onde está e prestar atenção. Esse é o ponto. Por quê? Porque se você não vier para a igreja, ela não vai andar. Se ela crescer, casar e mudar de igreja, ela não vai andar na outra igreja que ela for. Se você morrer e ela ficar, ela não vai andar e ela vai ensinar os filhos dela a não andar. Esse é o caminho duradouro. Então, quem anda, qual que é o pecado de quem anda? É a motivação dele, o pensamento dele. Ele valoriza mais a liberdade dele de fazer o que ele quer a hora que ele quer. Não é isso? Eu vou lá a hora que eu quero e eu faço o que eu quero. Então, ele está idolatrando ele mesmo. Não é? Está servindo às vontades dele. Por quê? Porque a mãe está dizendo, não vai. Então, a mãe está tolindo a liberdade dele. Em casa, os filhos é a mesma coisa. Eu quero ver Netflix, eu quero ficar dormindo até mais tarde. Não, você vai lavar a louça, você vai varrer a casa, você vai limpar o canil do cachorro. Então está tirando do filho a liberdade de fazer o que ele quer, quando ele quer. Por quê? Porque o nosso filho, ele quer adorar a ele mesmo. Ele é um idólatra. Ele quer adorar os prazeres dele, as vontades dele. Ele quer ter as amizades dele, que ele define que é melhor para ele. E muitas das vezes, o que ele quer para ele não é o que nós queremos. O problema é que, às vezes, os nossos filhos querem coisas que nós não queremos. E, às vezes, eles querem coisas que Deus não quer para eles. Esse é o problema. Às vezes, Deus não quer alguma coisa para os nossos filhos, mas nós queremos essas coisas que Deus não quer. E aí, o nosso filho quer. Às vezes, Deus não quer e nós não queremos e os nossos filhos querem. Então, isso que nós temos que identificar, não é só o que eu quero para o meu filho. Se tem algo que Deus quer para o meu filho, ele tem que querer. Se tem algo que Deus fica em silêncio e dá liberdade para ele, se ele já tem maioridade, é ele que decide, não sou eu. Pastor, e se ele não tem maioridade? Aí você vai escolher para ele. Mas você não vai, tá bom, pastor, então antes dele ser 18, eu vou escolher a profissão que ele vai ter depois dos 18. Não. Você escolhe até a necessidade que ele tem da menoridade, depois você não escolhe mais. Perfeito, irmãos? Então, e a última aplicação é a aplicação em quem ordena. Quem ordena, por que o pai ordena? Faça isso, limpe, senão eu vou te dar um cacete. De que forma que o pai está sendo idólatra? Por quê? Porque o pai só quer as coisas limpas? Porque o pai só quer as coisas organizadas? Não é só isso, o pai quer também na hora dele, no momento dele, do jeito dele. Às vezes o filho limpa, mas não limpa do jeito que o pai quis. Volta aqui pela orelha, tá vendo isso aqui, ó isso aqui que você fez. Então, às vezes, a gente quer mais o resultado e no nosso tempo do que a gente quer educar os nossos filhos. A gente não tem filhos para fazer as coisas, a gente tem filhos para educá-los para o mundo. E as coisas são instrumentos e ferramentas que Deus nos dá para educá-los. Agora, eu concordo com vocês, e como pastor, todos vocês são meus filhos.
Educar dá trabalho. Educar demora. Não é da noite para o dia. É um processo. É um processo de visita, de aconselhamento, de oração. Não é o que vocês querem do pastor? Não é, pastor? Que o pastor seja mais compreensivo, que o pastor visite, que o pastor ouça, que o pastor aconselhe, que o pastor ore. Não é esse o processo que vocês querem para que vocês sejam renovados e alcancem? Então imagine que você é o pastor do seu filho. Visite, tome café, converse, aconselhe. Pastor, não tem paciência não, já vou para cima. Então pense assim, pense o seu pastor fazendo com você como você faz com o seu filho. Você gostaria? Usar a palavra para disciplinar? Em que sentido? Porque aqui eu posso levar o seguinte, ó. Você está falando o seguinte, ó. Tem gente que disciplina o filho aqui, ó, com linguagem indecente no falar. É verdade e é mentira. É verdade que sim, ó. Você está dizendo o seguinte, ó. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. É ou não é? Não é por causa de desonrar o pai e mãe que você vai colher. Tá certo. Mas elas vão mudar por causa disso? Não. Sabe o que elas vão ter? Elas vão ter medo de Deus. A senhora acha que se as suas filhas amadurecerem e entenderem o que é desonrar pai e mãe, elas nunca vão entender que elas estão te honrando 100% que a senhora merece. Elas sempre vão falar assim, olha, o que eu faço, a minha mãe merece mais. O que eu faço, meu pai merece mais. Então, elas sempre vão ter no coração delas que elas não estão obedecendo a esse mandamento. Então, se elas não estão obedecendo, elas correm um risco e medo de ir para o inferno. Porque elas nunca vão achar que honram vocês o suficiente. Então, não vai adiantar. A honra, a obediência é uma coisa. A obediência é uma coisa. Então é necessário obedecer os pais. E aí os pais precisam identificar por que os filhos não obedecem. Por quê? Qual é o ídolo do coração do meu filho? Que ele quer tanto. E aí você tem que ensinar o teu filho a palavra, para que a palavra entre, né, na vida dele, na mente, desça para o coração e derrube o altar que está no coração dele. E coloque no lugar do altar do coração dele, Deus. Porque o teu filho, quando te desobedece, ele está idolatrando o Deus dele, o coração dele. E Deus já não está mais no coração dele. Então, todas as vezes que os nossos filhos nos desobedecem, eles estão deixando de adorar a Deus, e estão adorando a eles mesmos. Porque se eles adorassem a Deus, eles iriam nos obedecer. Então, não temos que nos preocupar com nossos filhos nos desobedecendo. Temos que nos preocupar que todas as vezes que eles nos desobedecem, eles estão trocando Deus no coração deles. Então, mais preocupado que a minha obediência, eu estou preocupado com a obediência ao meu Deus. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Exato. A obediência vem do entendimento. Então, existem obediências que são mais difíceis que outras. Tem coisas que é fácil obedecer, não são? E tem coisas que são tão difíceis obedecer, não é? Por quê? Porque aquelas que são mais difíceis é que a gente entende pouco ainda. A gente ainda não aprendeu sobre elas. Por isso que elas são tão difíceis para nós. Quando a gente aprender e os olhos do nosso coração abrir, aí elas se tornarão fáceis de obedecer. Sim. Sim, todos nós temos essa
esse pecado no coração. Amém? Eu estou fazendo um estudo, acredito que vai encaixar muito bem aqui. No próximo eu vou trazer para vocês sobre a nossa consciência. Como que a nossa consciência trabalha, que é ela que descobre dentro de nós do pecado e nos alerta e nos faz mudar. Então, como trabalhar com a nossa consciência, como trabalhar com a consciência dos nossos filhos, para que desperte da desobediência deles, nos desperte da nossa desobediência. Amém? Vamos deixar para o último domingo do mês que vem. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos auxilia, nos dá a direção, que ela venha frutificar na vida dos irmãos, ó Pai. Para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu, irmãos?